Olá a todos, bem-vindos ao canal Luz no Fim do Túnel. Bom, hoje eu vou abordar, talvez o vídeo fique até um pouquinho longo, talvez um pouquinho mais do que o normal, que é 15, 20 minutos, porque eu quero abordar também hoje, além de uma questão extremamente complexa e relevante, que são os avanços tecnológicos aí dos laboratórios chineses, mas quero ver também se aborda um pouquinho da política nacional, também por conta dessa desclassificação de documentos referentes à morte de John Fitzgerald Kennedy, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Essas tecnologias têm um imenso potencial, né? Um imenso impacto, melhor dizendo, né? Sobre as corporações ocidentais, né? Veja, essas inovações que surgem comumente, agora surgem cada vez mais, né? Vocês viram, por exemplo, o DeepSeek, o carro elétrico chinês, enfim, uma série de tecnologias, né? São inovações que podem redefinir o equilíbrio de poder na indústria de semicondutores também. Veja, há uma guerra comercial por chips, né? Bom, então acompanhe aqui nesta análise nossa aqui. Vamos considerar inicialmente um documento que é datado aí de 27 de outubro de 2024. Foi uma carta enviada por um comitê lá seleto do Congresso dos Estados Unidos à então secretária de Comércio, a Gina Raimondo, figura proeminente na administração Biden. Veja, nesse documento aí, os parlamentares solicitam a inclusão de equipamentos e produtos relacionados à fotônica de silício na lista de sanções impostas à China no âmbito dos semicondutores. Então vamos lá, por quê? Veja, a fotônica de silício desponta como a próxima fronteira na competição tecnológica entre os Estados Unidos e a China. Veja, é uma disputa na qual atualmente os Estados Unidos não têm a liderança. A proposta é clara: conter o fluxo de investimentos e conhecimentos americanos para o exterior e, ao mesmo tempo, fomentar a inovação doméstica. Mas será esta uma estratégia suficiente para assegurar a supremacia americana em tecnologias emergentes, como é o caso da fotônica de silício? Veja, o cerne da questão reside nas limitações físicas dos semicondutores tradicionais, baseados em silício. Daí o nome, Vale do Silício. Né? A miniaturização dos chips, que por décadas impulsionou o progresso tecnológico, aproxima-se ou já se aproximou, talvez, de um ponto de saturação. Tipo, não vai dar para diminuir mais. Né? Chega um ponto que a ciência teria que haver um novo paradigma científico, uma nova modalidade de ciência para poder continuar diminuindo o tamanho, a área do chip ali dentro enfim, daquela estrutura que fica lá dentro do chip, né? Diante disso, aí os pesquisadores, os engenheiros, eles buscaram alternativas, pô, não dá para diminuir mais. Então o que a gente faz? Bom, vamos tentar novos materiais, né? Que superem aí tais barreiras, ou talvez até mesmo novas tecnologias. Aí aparece a fotônica, que vem de fóton. Então você, a grosso modo, você substitui elétrons, que é uma partícula eletrônica, por fótons, que é uma partícula luminosa. Ou seja, você vai usar luz e não eletricidade. Talvez seja uma solução aí, né? Especialistas da área aí sugerem que os chips fotônicos podem dar um salto, vamos dizer, em termos de desempenho, né? Com velocidades que podem ser 1000 vezes maiores do que as atuais, né? Então você não teria nenhum atraso de quando você encosta o dedo na tela do seu celular, né? Tipo assim, é instantâneo, né? Não teria atraso nem de um décimo de segundo, né? Bom, então, é uma transformação que, vamos dizer, poderia reconfigurar aí a paisagem tecnológica global, a disputa tecnológica. Mas quem vai chegar primeiro? Bom, a China, o que tudo indica, não apenas está acompanhando essa tendência, como ela pretende liderar essa tendência. As autoridades chinesas declararam publicamente a sua ambição de redefinir as regras do jogo, utilizando materiais alternativos para superar os Estados Unidos. Apesar que eu acho que o foco da China não é superar os Estados Unidos. Isso aí é um viés americano, estadunidense. O foco da China é avançar tecnologicamente, independentemente de ser o primeiro, de ser o segundo.
Veja, o oriental ele não tem essa coisa de ser o primeiro, né? Que é uma coisa assim muito mais do ocidental, que é muito mais competitivo, né? Ele quer simplesmente fazer o melhor, né? O melhor possível e fazer melhor e continuar fazendo melhor, né? Mas não assim para ser melhor que o outro. Eu digo nesse sentido eles não são como nós, né? Não é, ele não quer ser melhor para ser melhor do que você. Não, ele quer ser o melhor que ele puder, mais ou menos por aí, né? Então assim, os avanços aí vão aparecer, né? Daí então, lá no 6 de outubro de 2024, uma publicação aí destacou um suposto marco alcançado por pesquisadores de um laboratório, adivinha que cidade? Wuhan. Já ouviram falar dessa cidade? Wuhan, lá. Um progresso na fotônica de silício que, segundo eles, poderia permitir à China contornar as sanções americanas e alcançar a autossuficiência em semicondutores. É a mesma cidade que eles falam que tinha um laboratório de onde saiu o vírus do Covid e tal, tal, tal. Eu digo a cidade, né, Wuhan. Bom, curiosamente, 3 semanas depois, o Congresso americano reagiu e disse assim que o Departamento de Comércio deveria restringir o acesso chinês a tecnologias fotônicas americanas. Surge então a questão: estaria essa resposta chegando já muito tarde? O cavalo já deixou o estábulo, né? Ele já está na corrida. Bom, os desenvolvimentos aí não é somente em Wuhan. O laboratório aí, JFS, também na China, anunciou a integração pioneira de fontes de luz laser em chips de silício, uma transição dos elétrons para os fótons que visa superar os limites dos designs tradicionais, né? Bom, esse esforço aí reflete uma tendência aí de diversos laboratórios chineses que são aliados aí a gigantes globais ou trabalham para esses gigantes como o TSMC, a Nvidia, a Intel, a Huawei, bom, e que estão investindo pesadamente na fotônica, né? Então, veja, eu estou dizendo que laboratórios chineses também prestam serviço para gigantes globais, inclusive do Ocidente. Contudo, a China parece estar em uma posição um pouco vantajosa. Veja, ela estava restrita até recentemente pelo embargo às máquinas de litografia extrema ultravioleta. Eu fiz vários vídeos sobre esse tema, né? Essenciais para a produção de chips de silício convencionais, quer dizer, o que a gente tem no celular hoje. Bom, ela tem recorrido aí à China equipamentos mais antigos. Veja, eles sancionaram, falaram, vocês não vão mais poder comprar a impressora de ultravioleta extrema. E aí eles começaram, não, então nós vamos usar equipamentos mais antigos que não estão sob sanção, né? E materiais que eles já tinham lá localmente para desenvolver os seus chips fotônicos. Então as sanções, como não podia deixar de ser, elas estão fazendo a China avançar ainda mais. Serve como um catalisador para a inovação chinesa. Veja, mais intrigante ainda é o fato de que laboratórios chineses estão abandonando o silício completamente. Veja, na Universidade de Pequim, pesquisadores utilizaram o bismuto oxiseleneto para criar o chip mais rápido já registrado, 40% superior aos melhores chips de 3 nanômetros ocidentais, com menor consumo energético. Então não é uma questão de que ele tem menor, não, ele é mais rápido, né? Ele é mais rápido e consome menos energia. Então não é questão que o tamanho não é tudo, né? Então esse avanço foi possível graças a um transistor bidimensional. Veja, é uma estrutura super fina, ultra fina, que redefine aí, digamos, os modelos do design de semicondutores. Surpreendentemente, os materiais empregados já estavam à disposição. O diferencial foi a abordagem inovadora, né? Denominados aí GAF-ET. Esse dispositivo está agora em vias de produção em massa. Bom, é um verdadeiro ET mesmo, né? Estaríamos testemunhando o nascimento de uma nova era na qual o silício, outrora rei, cede lugar a alternativas mais ágeis? É o que parece, né? Outros marcos corroboram essa tendência. Veja, lá em setembro do ano passado, na Universidade de Pequim, em Xangai, inaugurou lá uma linha piloto de chips fotovoltaicos. Chips fotovoltaicos. Universidade de Pequim, em Xangai. Será que é isso mesmo? É. A capacidade desse chip aí de 10 mil wafers por ano, em Jinan, na província de Shandong, produção em massa de cristais de niobate de lítio, essenciais para aplicações fotônicas. Veja, só para dar uma ideia aí das substâncias que eles usam, né? E aí já se pensa em fabricar aí 250 mil unidades por ano. A Universidade de Tsinghua, em Pequim, apresentou o Taiji 2, um chip óptico voltado para redes neurais e computação avançada. Redes neurais, pessoal. Será que vamos usar isso no cérebro das pessoas? Esses exemplos ilustram uma estratégia chinesa que combina escala, diversidade e ousadia.
Enquanto isso, os americanos, o que eles vão fazer? Hein? Bom, legisladores muitas vezes estão alheios às nuances dessas tecnologias e reagem quando o cavalo já saiu desabalado, né, na colina, né? Então propõe assim medidas, por exemplo, sanções, bloquear exportações, tentar boicotar, né, o avanço da tecnologia da China. Bom, essa abordagem aí, será que é eficaz ficar assim impedindo, tentando bloquear, tentando apagar a luz? Bom, em contraste aí os inovadores, os pesquisadores aí chineses, movidos pela necessidade imposta pelas sanções, exploram novos materiais, designs diferentes, por exemplo, o transistor 2D, né, que não apenas desafiam as limitações do silício, mas também reescrevem as regras da competição, né? Quer dizer, eles estão dando as cartas, né? E as implicações econômicas. Veja o caso do DeepSeek, o modelo de inteligência artificial chinês, que rivaliza com os melhores modelos do Ocidente, num custo muito mais baixo. Isso abalou os mercados financeiros, né? Evidenciando que semicondutores mais simples podem sustentar tecnologias de ponta. Então vamos lá, se os chips fotônicos e de materiais como o bismuto oxiseleneto provarem o seu valor, empresas como Nvidia, Intel e TSMC, que são pilares, pináculos, vamos dizer assim, da indústria ocidental, correm o risco de apostar em modelos obsoletos ou que vão ser superados rapidamente. Estamos diante de uma questão que transcende a tecnologia e atinge os trilhões de dólares. E se o Ocidente estiver construindo os semicondutores que daqui a pouco vão ser os errados, né? Bom, então vamos refletir comigo, pessoal. Qual vai ser o futuro da tecnologia? As sanções do Ocidente, tentando barrar o avanço da ciência, ela que se mostrava como a mais científica do mundo, hoje ela trava o avanço científico, né? Então, assim, é muito irônico tudo isso, né? Para onde isso vai? Bom, o debate está apenas começando. Pessoal, ficamos aqui na primeira parte do nosso vídeo. Eu precisava dar um panorama aí dessa questão do chip. Se eles conseguirem esse chip fotônico aí, pode ser que os chips do Ocidente ficam obsoletos em poucos meses, hein? Pessoal, agora vamos à segunda parte do vídeo. Vou abordar um pouquinho aqui dessa desclassificação de documentos. Veja, todos nós fomos muito impactados pelo Assange, né? Pelo Assange, pelo Wikileaks, porque ele teve acesso, sabe-se lá como, a certos documentos que não estavam desclassificados, né? Eram documentos classificados da CIA. E daí ele mostrou várias coisas assim, e como é que as coisas existem nos bastidores. Por exemplo, que o Bin Laden era um agente da CIA, que o ISIS é uma criação dos Estados Unidos, e assim, ele mostrou coisas medonhas assim que a mídia tenta esconder, né, ou simplesmente desconhece. Bom, e agora vazou não, desclassificou documentos referentes aí à morte de John Fitzgerald Kennedy, né? Então veja, eu já fiz vídeos aí mostrando como que o Estado sionista de Israel se apossou de armas nucleares dentro dos Estados Unidos, né? Eu fiz um vídeo só sobre esse tema, né? E como que eles estavam dispostos a tudo para meter a mão nesse material nuclear e terem a sua própria bomba nuclear lá em Israel, né? Bom, então olha só, lá naquela época da Guerra Fria, né, porque é disso que se trata, no período lá da década de 60, quando nós tínhamos aqui as comunidades eclesiais de base, as ligas camponesas, foi uma época que houve guerrilhas aqui no Brasil. Veja, e nós tínhamos um grande líder aqui no Brasil, que talvez tenha sido o maior líder trabalhista, né, e socialista que nós já tivemos naquele período, que foi o Leonel Brizola, em 1961. Talvez ele tenha cometido um erro estratégico ao rejeitar o apoio de Cuba e da China, que os documentos mostram que esse apoio estava disponível para ele, porque ele era considerado o homem providencial, o homem que poderia fazer diferença na história do Brasil e levar ao Brasil a uma unidade, a uma coesão social e nacional e ao desenvolvimento pleno, né? Veja, uma aliança com Cuba e China poderia ter mudado o tabuleiro político naquele momento, o que dificultaria a ação aí militar, né, ao positivismo maçônico aí dos milicos e as suas articulações internas. Bom, e daí veio o golpe de 64, né, que culminou na ditadura militar. Golpe esse que foi amplamente sustentado por forças externas, leia-se Estados Unidos,
leia-se CIA, leia-se Departamento de Estado dos Estados Unidos, leia-se Pentágono, leia-se Escola das Américas. Tem vídeo aqui no canal só sobre a Escola das Américas, né? Escola de tortura, de ditadura, né? Veja, esses todos são exemplos notórios, né? Quem é que está por trás da ditadura militar brasileira? Os comunistas, né? Tão demonizados na propaganda da época, né? Eram, na verdade, um grupo reduzido aqui no Brasil, né? Desprovido de suporte internacional expressivo. Criou-se, então, vamos dizer, um inimigo em 3 dimensões. Então, criaram lá um monstro enorme, forjado, né, pela retórica, né, que é o comunismo, combatido com métodos, né, que remontam às táticas aí do Império Romano. Né? Por exemplo, criar o medo, né, para poder criar uma agressividade maior, né, porque o medo gera agressividade. Né? Quanto à tese macartista de Olavo de Carvalho, né, que ele afirmava então que os comunistas perderam no varejo e ganharam no atacado. Ou seja, eles foram derrotados nas ralas guerrilhas, que o exército desbaratou facilmente, mas conquistaram no campo intelectual universidades, a opinião pública, as editoras, digamos, a evolução do pensamento brasileiro, né, do debate na mídia, na imprensa. Bom, então há um ponto cego aí, evidentemente, aí, maquiavélico, erístico, né, da parte do professor Olavo. Né? Veja, os neocons, né, os neoconservadores, eles ignoram que os chamados comunistas destacavam-se por sua superioridade intelectual, cultural, artística e até mesmo moral. Veja, os comunistas, sempre entre aspas, né, não tomaram as universidades por meio de uma conspiração gramsciana, né? Mas porque, em muitos aspectos, eles eram mais qualificados, mais preparados, mais cultos, mais capazes de debater e também de trazerem argumentos sólidos. Né? Daí, então, que narrativas, por exemplo, marxismo cultural, gramscismo, ou a suposta perda da propalada cultura judaico-cristã. Veja, nada mais são do que expressões de despeito, de ressentimento de quem não soube competir no campo das ideias. Né? Então, não é que eles tomaram as universidades. Né? Simplesmente eles tinham mais capacidade para fazê-lo. Né? Bom, e daí Bom, tem vários comentários, né? Esse texto meu, né? Mas veja ainda, os documentos desclassificados do Kennedy escancararam a presença da CIA no Brasil, né? E na América Latina, nos anos de chumbo. Veja, a infiltração comunista, sempre transformada num monstro antediluviano pelo macartismo tupiniquim, né? Foi algo como uma gota d'água, né? A infiltração comunista, né? Num recipiente de aço quente. Né? Então não dá para comparar aí o aparato da CIA dentro do Brasil, sabe, com um aparelhinho lá do KGB, sabe, que os caras mal conseguiram se falar, né? Bom, agora olha só, o pessoal está dizendo que nós estamos vivendo uma ditadura hoje, né? Dizer que o que temos hoje é uma ditadura análoga de 64 a 85, vai de 64 até 1985, ao regime militar, é uma tática boba dizer que nós estamos vivendo uma ditadura. Né? Veja, é uma infantilidade política dizer isso daí. E não deixa de ser um fracasso intelectual. Veja, compare a psicologia de certas pessoas. Olha, só para fazer uma analogia. Né? Pense, por exemplo, uma mulher que já foi presidente do Brasil, a Dilma Rousseff. Ela foi torturada no regime militar. E lá, quando ela ia sofrer o impeachment, ela foi arguída lá por 13 horas seguidas no Senado. Saiu de cabeça erguida, foi afastada por essa elite do petróleo aí, neoliberal, né, essa elite rentista que manda no Brasil, esse pessoal, enfim, tem dedo dos Rockefeller, né, em tudo aqui, né. E aí deu, porque você sabe que tudo isso envolvia a Petrobras, né. Bom, e ela deu a volta por cima, né, e hoje é uma das mulheres mais poderosas do mundo, né. Agora compara aí com o ex-presidente, né? O homem geleia que é vendido como um santo guerreiro. A família inteira vive das benesses do Estado, não é assim?
exaltou a tortura contra os outros, e aí ele chora na frente das câmeras e prepara a sua fuga. Né? Bom, aí vocês tirem as suas conclusões. Pessoal, para terminar aqui, vou trazer um texto aqui do Arnaud Bertrand. Veja, é uma admissão extraordinária aí para um vice-presidente dos Estados Unidos. O J.D. Vance, lá, ele explica que a ideia de globalização era que os países ricos avançariam ainda mais na cadeia de valor, enquanto os países pobres produziriam itens mais simples, né? Por exemplo, matéria-prima, alimentos. Bom, no entanto, isso daí não funcionou como planejado. Os países pobres, China à frente, não quiseram permanecer eternamente como mão de obra barata. E começaram a subir na cadeia de valor por conta própria, através de grande esforço, através de mérito e de muita direção, de direcionamento. A globalização foi um fracasso, então. Sim, porque o objetivo da globalização nunca foi reduzir as desigualdades globais entre as nações, mas sim manter essas desigualdades. Esse era o objetivo. Instituindo uma hierarquia econômica permanente, fossilizada. Os países ricos manteriam o controle sobre os setores mais lucrativos e os países pobres estariam relegados à subordinação perpétua, né, na produção de menor valor. Né? Bom, isso explica 90% da política externa dos Estados Unidos nos últimos anos. O pensamento colonialista continua completamente vivo, apenas mudou de estratégia. Veja, abandonou o antigo consenso de Washington, lá de mercados livres, foi o que deu o avanço para o neoliberalismo, né, pós-queda da União Soviética, em favor de um protecionismo explícito, como nós estamos vendo agora sob o Trump, né, para conter e restringir o desenvolvimento da China à frente do sul global, né, e do mundo emergente, aí, do chamado terceiro mundo. Veja, desde controles de exportação de semicondutores, né, que eu falei lá no início do vídeo, até restrições a investimentos, né, essas políticas não têm a ver com segurança nacional em um sentido genuíno. Veja, são uma tentativa de preservar uma ordem econômica global onde os países mais pobres sabem seu lugar designado e devem permanecer em seu lugar e de boca fechada. Bom, no cerne da falácia da segurança nacional está a ameaça chinesa, ou seja, uma China que saiu da faixa econômica que o Ocidente lhe atribuiu. Então é muito irônico, né, que um jogo global supostamente criado para difundir princípios de mercado, né, de liberalismo pelo mundo está sendo abandonado justamente porque funcionou, né, funcionou bem demais, né? Quando a China obteve mais sucesso do que o esperado, a resposta não foi celebrar a validação do sistema, mas mudar as suas regras. Então, esse recuo aí dos Estados Unidos é tático, porque a estratégia vai permanecer a mesma. Ele vai tentar criar um imperialismo nacional em vez de um imperialismo global. Porque o verdadeiro objetivo, e que é explicitamente declarado pelo vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, era manter a desigualdade global e não eliminá-la. Bom, caso ainda não tenha entendido, né, a mensagem ao mundo em desenvolvimento é claríssima. O desenvolvimento econômico exigirá desafiar uma ordem econômica dominada pelos Estados Unidos, que enxerga o progresso externo. Os Estados Unidos enxergam o progresso dos outros países como uma ameaça contra ele, e não como um sucesso compartilhado. Por isso que eles falam tanto em comunismo. Né? As nações urgem perceber que o desenvolvimento genuíno requer grande independência estratégica de um sistema criado para mantê-las caladas em seu devido lugar. E é o que não vai acontecer. Né? Nós nunca vamos nos calar, né, diante do que os poderosos querem para nós. Né? E o Brasil precisa ainda sair do berço esplêndido, né? Pessoal, muito obrigado aí pela sua presença no nosso canal. Foi seu youtuber aqui, Helder Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, canal de mídia alternativa independente, canal de livre expressão e comunicação. Chegando até aqui, já dá o seu like no nosso vídeo, faz o seu comentário, verifique se você está seguindo o canal, traga um seguidor para o canal, compartilhe nas suas redes. Hoje tivemos 3 temas principais. Eu falei sobre os chips baseados na emissão de luz, os fotônicos, lá na primeira parte do vídeo.
E depois, na segunda parte, eu falei um pouco aí dos desclassificados documentos da CIA, que mostram que a ação da CIA na época do regime militar brasileiro foi avassaladora, né? E criou-se um monstro para poder combater o monstro, né? E o jogo vira, né? E a terceira parte do vídeo, eu trouxe aí este tema aí do Arnaud Bertrand, e, enfim, vamos ficando por aqui. Pessoal, muito obrigado a todos pela presença, vamos ficando por aqui. Até a próxima!